Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SuenoCast. Hoje a gente tem a alegria de receber, eu vou dizer de novo, uma amiga de longa data que estava com muita saudade de conversar, mas uma apresentação mais formal, a Luiene Moura Rocha, que é doutora em zootecnia, que é pesquisadora, que é consultora em bem-estar no Canadá e que eu tenho certeza vai trazer um monte de insights, um monte de informação aqui para a gente hoje. Luiene, muito obrigada por ter aceito esse convite e por estar aqui com a gente hoje. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer, Inês. É muito bom poder estar aqui conversando com você, matando um pouco da saudade, né? E falando aí sobre bem-estar, falando sobre as nossas pesquisas. Eu acho que vai ser muito gostoso essa nossa conversa hoje. Tomara, Luiene, obrigada. Luiene, normalmente eu pergunto assim para as pessoas, para elas fazerem uma apresentação, né, para contar quando que apareceu o primeiro porquinho na vida, né? Normalmente as pessoas aqui trabalham com suínos apenas, né? Mas, Luiane, tu trabalha com bem-estar, então eu vou te perguntar assim, quando que o bem-estar apareceu na tua vida? O porquinho, eu não sei se ele veio junto com o bem-estar ou não, então eu vou te perguntar quando que o bem-estar apareceu. Olha, essa pergunta é muito engraçada, porque ela me remete aí a uma história interessante. Eu preciso dizer que eu sou nascida e criada em São Paulo, Grande São Paulo, então o meu contato com animais era mínimo. Mas em 2005 eu comecei o curso de zootecnia na Universidade Estadual de Londrina. E uma das primeiras aulas que a gente teve no curso foi Introdução à Zootecnia e foi uma aula prática. E eu fui levada para a fazenda escola. E na fazenda escola a gente acompanhou a castração de leitões. Uma ótima ideia para começar ali o curso de zootecnia. E Motivador. aquilo me impactou, né? E eu fiquei impactada com aquilo, que eu falei, eu entendo a necessidade, mas não existe outra forma de ser feito? E aquilo ficou na minha cabeça muito tempo e eu busquei respostas e não encontrei, porque início de curso, né? Então, assim. E aí, em 2007, teve um evento, um Congresso Brasileiro de Zootecnia, que é o Zootec, em Londrina. E nesse congresso, olhando ali a programação, eu vi uma palestra que falava sobre manejo racional de bovinos de corte, que foi ministrada pelo professor Dr. Matheus Paranhos da Costa, que é o Dr. Paranhos. E essa palestra me chamou muita atenção. E eu fui assistir. E quando eu assisti essa palestra, a forma que ele falava de respeitar a fisiologia para poder fazer um manejo que fosse menos estressante, me encantou. E aí eu falei, tá aí a minha resposta, é isso que eu quero fazer. Aí eu comecei a pensar, ok, mas como? Como é que eu vou trabalhar com bem-estar? O que é trabalhar com bem-estar em 2007? Faz muito tempo, não era tão difundido. E aí, para começar a desenvolver na área do bem-estar, eu comecei a fazer monitorias acadêmicas na disciplina de bem-estar animal da UEL. Após isso, eu fiz alguns estágios extracurriculares no Grupo Ético de Jaboticabal, passei um tempo na Embrapa, e assim, eu falo que o meu pilar, a pessoa que me deu mais suporte em todo esse processo foi a professora Ana Maria Bride, professora doutora, né, Ana Maria Bride, da UEL, porque ela não só me incentivou, como ela me apoiou, e ela falou, vamos lá, vamos escrever um projeto, vamos tentar o bem-estar animal. Então, a Ana Maria Bride, ela acabou, né, me supervisionando aí para o meu estágio de conclusão de curso e foi minha orientadora de mestrado para um projeto com bem-estar animal. E desse mestrado eu acabei vindo para fazer o doutorado aqui no Canadá, ainda na área de bem-estar animal, e estou aqui hoje, quase 20 anos depois, trabalhando na área de bem-estar animal. Então foi assim que o bem-estar animal entrou na minha vida. E o porquinho não veio junto, porque eu comecei o bem-estar animal aí trabalhando com bovinos. Eu queria muito trabalhar em frigoríficos de bovinos, mas foi um pouco mais difícil. Aí eu passei para vacas leiteiras e não foi tão simples, porque era um pouco difícil ter contato para poder ir fazer estágio nas granjas. Era um pouco complicado por eu ser mulher. Alguns produtores não aceitavam, porque as esposas não aceitavam que mulheres fossem fazer estágio. Então eu acabei desistindo e eu acabei indo para a suinocultura. E aí na suinocultura eu acabei me apaixonando e desenvolvendo toda essa pesquisa, essa linha de pesquisa com os suínos. E hoje eu não troco meus suínos por nada. Eu tô contigo nessa. Acho que a suinocultura que ganhou, né? Teve sorte a suinocultura que tu veio para essa área tão bacana. E com tanta oportunidade, né, Luiene, de melhorar, né? Acho que é interessante
Eu fiquei pensando enquanto você contava a tua história, né? Como às vezes a gente impacta a vida da pessoa e nem percebe que está impactando positivamente ou negativamente, né? Tem certas coisas que marcam, assim, legal. Sim, mas foi bem, foi bom, porque esse impacto me fez buscar um outro caminho e hoje eu sou muito feliz com a escolha de trabalhar com bem-estar. E só para deixar aqui, foi a própria Ana Maria Bride que levou a gente para essa aula e foi ela que incentivou também a seguir nessa área. Então, acho que assim, nada é por acaso, né? Não, não é não. Legal, Luiene. Luiene, quando a gente se conheceu, eu aprendi contigo um termo, vários termos, na verdade, né, de bem-estar eu aprendi contigo, mas um deles nem sei se posso chamar dessa maneira, mas que são as monitorias de bem-estar, né? Eu sou sincera, nunca tinha ouvido falar em monitoria de bem-estar. Não é algo que eu vejo com frequência na área exata ali de que eu trabalho. E eu queria te perguntar, o que são as monitorias? Tu ainda trabalha com as monitorias, né? O que é uma monitoria de bem-estar? Olha, essa pergunta é muito importante e muito simples de ser respondida. Assim, a monitoria de bem-estar, de forma geral, ela é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta de gestão valiosíssima e que deve ser realizada aí periodicamente e por meio do uso de protocolos que incluam padrões bem definidos e indicadores. Geralmente, indicadores de estresse que podem ser quantitativos, ou seja, vamos quantificar numericamente, e também qualitativos, para definir se é bom ou ruim. A adoção aí dessas ferramentas, né, dessas monitorias, ela é muito útil para auxiliar no desenvolvimento e na adoção de boas práticas de manejo, porque o que acontece? Ela ajuda a encontrar novas oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos animais, mas também melhorar a qualidade dos sistemas operacionais, ou seja, encontrar formas com que aquele processo, aquele procedimento se torne mais fácil, mais seguro para o funcionário que está realizando ele também, e ele também ajuda na redução de custos. Por quê? A partir do momento que você começa a monitorar os seus animais, a fazer um controle, você consegue observar que um animal está ficando doente, então você consegue observar os sinais precoces daquela doença. Você economiza custos com medicamento, você economiza com veterinário, você acaba diminuindo a utilização de antimicrobianos e você também acaba ali reduzindo um custo que seria a perda desse animal pela redução de mortalidade. Só que é importante salientar que essa ferramenta de monitoria, né, embora pareça muito fácil de ser desenvolvida e aplicada, ela é imprescindível que esses indicadores que estejam dentro dela, que nós vamos selecionar, eles sejam cientificamente validados, que eles sejam padronizados, confiáveis, com boa repetibilidade, e aí a gente vai falar de uma coisa muito importante que é a aplicação ao campo, porque nós precisamos de protocolos, de monitorias que sejam facilmente aplicáveis. E aí, quando a gente fala aí desse processo de monitoria e dessa ferramenta em si, é muito importante dizer que a monitoria, ela vem também como uma resposta a resposta à demanda crescente por parte dos consumidores de proteína de origem animal, que querem cada vez mais transparência nas informações ligadas aí à segurança alimentar, ao bem-estar, ao sistema de criação e até mesmo ao uso de antimicrobianos hoje em dia, né, ao longo da cadeia de produção. Então, como uma resposta da indústria, a indústria vem buscando esses sistemas de monitoria para poder registrar, para poder assegurar o respeito às boas práticas de produção em todas as fases do processo. E isso, essa importância aí, ela está se tornando cada vez maior. E isso vai se tornar uma prioridade para a indústria suinícola nos próximos anos. E um exemplo disso, falando agora em cenário nacional, né, é que desde fevereiro de 2021, a gente sabe que em dezembro de 2020 teve aí a publicação da Instrução Normativa 113, e desde fevereiro de 2021 entrou em vigor o artigo 3º que fala que os produtores eles têm que fazer 2 monitorias, ou seja, monitorias 2 vezes por ano nas granjas. Então, assim, isso já demonstra a importância dessas monitorias dentro do sistema de produção. Bem interessante, bem interessante. E
Tá naquela máxima também, né, Luene, do que a gente mede, a gente melhora, aquilo que a gente não mede, aquilo que a gente não registra, é mais difícil de melhorar, né? Ou se melhorar vai ser por acaso, não, né? Sim, Não é algo. muitas vezes quando você não mede, você não sabe que você tem o problema. Uhum, Porque aquilo tá tão comum no seu dia a dia, que você uhum. não olha para ele como um problema. É, Então, é muito interessante. E quando a gente vai fazer uma. A gente não, né? Quando tu vai fazer uma monitoria, o que precisa ser considerado dentro desse protocolo de monitoria de bem-estar? então, ó, eu vou começar aqui falando um pouquinho da minha experiência, que aí eu vou chegar no desenvolvimento desse protocolo aqui de monitorias. Eu trabalho muito com a validação dos indicadores de estresse. Por quê? Porque quando você vai desenvolver um protocolo de monitoria, você precisa considerar itens importantes para colocar dentro desse protocolo. Então, o primeiro passo, né, para a adoção aí de boas práticas de manejo que respeitem o bem-estar é compreender que o bem-estar ele é um conceito multidimensional. Ele inclui saúde física, mental, aspectos de conforto físico, a necessidade biológica dos animais, estado afetivo, bem como a ausência de doenças e a liberdade para realizar os comportamentos motivados, os comportamentos naturais dele. Então, assim, quando a gente fala de avaliação de bem-estar, de medidas de bem-estar, a gente precisa lembrar que o bem-estar ele é uma qualidade inerente ao animal. Não é algo que nós, seres humanos, podemos proporcionar para eles. Nós podemos sim dar todas as ferramentas, tudo o que ele precisa no ambiente dele para que ele possa ter um bom bem-estar. Mas nós não podemos garantir que só porque nós estamos proporcionando isso, o animal está com um bem-estar bom. Então, assim, uma coisa que é importante também é que em um determinado grupo nós temos indivíduos que vão reagir de formas diferentes. E tudo isso depende ali da genética, de exposições anteriores, depende de coisas que eles já passaram, ou mesmo de temperamento. Como seres humanos, sabe? Cada um tem o seu temperamento. Então é muito importante olhar para o animal para entender como ele está reagindo, como ele está se adaptando àquilo que nós oferecemos para eles. Então, uma das partes mais importantes quando nós falamos no desenvolvimento de monitorias de bem-estar animal é incluir indicadores que nós vamos chamar de indicadores baseados nos animais, que são também conhecidos como indicadores de medidas de desempenho. Esses indicadores, eles mostram para a gente as informações sobre o estado fisiológico, físico e mental daquele indivíduo, como ele está reagindo a tudo aquilo que nós estamos oferecendo para ele. Por isso, esses indicadores baseados nos animais, ele é tão importante e ele deve aí ser uma parte, ter uma porcentagem bem grande dentro desses protocolos. Por outro lado, a gente não pode esquecer do que a gente chama de indicadores baseados no ambiente e indicadores baseados nos protocolos de gestão. Eles são importantes, mas o problema deles é que eles só passam para a gente informações parciais. Eles só mostram para a gente o quanto os recursos que a gente oferece diferem entre si. Por exemplo, eu tenho 3 bebedouros em uma baia versus 2 em outra. O que isso me passa de bem-estar? Isso me mostra, sim, informações que eu tenho animais que têm mais acesso à água mais facilmente quando eu tenho 3 do que quando eu tenho 2. Mas só olhar o recurso que é oferecido não me traz a informação completa sobre o bem-estar. Então é por isso que quando nós olhamos apenas para números de densidade, número de bebedouros ou sistemas de estratégias aí de alimentação, a gente tem uma avaliação parcial do que está acontecendo. Então a gente tem sempre que usar essas informações em conjunto para conseguir entender. E é muito importante dizer que essas informações aí baseadas no ambiente, elas nos permitem muitas vezes identificar riscos, porque, por um exemplo, se eu tenho um bebedouro em uma baia que tem 25 animais, eu tenho um risco de que meus animais não estejam conseguindo consumir água da forma adequada, porque alguns não vão conseguir chegar. E ajuda também a tomar decisões. Se eu tenho um bebedouro, mesmo que eu não esteja vendo no animal um indicativo de que ele está desidratado, eu sei que eu preciso colocar 2, então me ajuda a tomar uma decisão.
E aí, dada essa importância, né, de utilizar os indicadores baseados em animais e que são cientificamente validados, quando a gente monta um protocolo de monitoria, é muito importante a gente ter uma base. E hoje, a base científica aí de indicadores baseados, de protocolos de bem-estar animal no geral, é primeiramente o protocolo europeu, que é o Welfare Quality, que foi desenvolvido pelos pesquisadores europeus em 2012, e nós temos também um protocolo que chama Assure Well, desenvolvido em 2016, é um protocolo britânico, uma base científica muito forte e validado a campo. E aí é interessante porque quando eu falei para vocês que a IN 113, né, ela entrou agora pedindo, Inês, esse processo de monitoria nas granjas. Só que os produtores se perguntam como fazer, o que seguir, como começar. Então, a própria IN, ela fala para que os produtores sigam sigam o capítulo 7.13 da OIE. E dentro desse capítulo, ele tem ali 9 classes, que são as classes de comportamento, de taxas de morbidade, taxas de mortalidade e descarte, mudança de peso e condição corporal, eficiência reprodutiva, a aparência física do animal, respostas ao manejo, claudicação, e tem também ali as complicações decorrentes de procedimentos de rotina. E aí, o que o produtor pode fazer? Ele vai nesse capítulo 7.13, cada uma dessas classes ela está explicada o que ela é, e ele pode escolher quais indicadores ele vai usar e olhar dentro desses protocolos que eu sugeri, que é o Welfare Quality e o Assure Well, a metodologia de avaliação. E é interessante, já que a gente está falando um pouco aqui de protocolo, a Associação Brasileira de Produtores de Suínos, né, ela está coordenando a elaboração de um manual, e esse manual ele fala sobre o uso prudente e eficaz de antibióticos na suinocultura, ele faz uma abordagem integrada, fortalecendo bastante aí, né, o One Health, falando muito sobre a importância desse equilíbrio entre a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente. E dentro desse manual, nós escrevemos um capítulo sobre a importância do bem-estar na promoção da saúde animal, na prevenção de doenças e no uso racional de antimicrobianos. E dentro desse capítulo, a gente fez uma tabela com os indicadores que são propostos nessa tabela ela contém as classes da OIE, os indicadores propostos ali que os produtores podem utilizar e como usar essa monitoria para a identificação aí de animais que estão doentes ou mesmo para reduzir essa utilização ou ter um uso racional de antimicrobianos dentro da produção. Então, assim, vale muito a pena dar uma olhada. Esse manual ele deve ser lançado agora em junho de 2022. Eu acho que vai ser um manual ele é escrito de uma forma bem simples, mas muito interessante e bem completo. Ah, que legal. Vou anotar na agenda. É muito legal essa tua fala, Luiene, muito mesmo. Assim, desde o início, né, da nossa conversa aqui, fica muito claro que não são caixinhas separadas, né? Não é uma caixinha que tem o bem-estar dentro, uma que tem o desempenho, né? Tá tudo junto, o uso dos antimicrobianos, né? E como essas monitorias acabam sendo também uma forma de enxergar esse todo, né? É muito bacana, muito bacana. Sim, sim, e é exatamente isso que você falou, essa interconexão, né, não dá para Uhum. você olhar só para o bem-estar sozinho. Ele faz parte ali junto com o desempenho, com a nutrição, com as instalações, são partes, assim, super importantes, então é tudo um conjunto. Eu já comentei contigo, eu sou apaixonada não entendo muito, mas eu sou entusiasta de identificação precoce de doença através do comportamento alimentar. Porque o Sim, animal tá ali te contando, né? Eu não tô me exatamente. sentindo legal hoje. E se você tem a oportunidade, né? Você tem, hoje cada vez mais, acho que a gente vai ter, né, sensores nas granjas e alimentadores eletrônicos, condições para gerar mais coleta de dados, né? Quanto esses dados, que muitas vezes a gente não vai relacionar direto, assim, quem não é da área, pelo menos não vai relacionar direto com bem-estar, mas o animal tá te contando através dele, né? Sim, Que ele tá e bem, que ele não tá legal, que alguma coisa pode acontecer num futuro próximo, essa intervenção precoce nas doenças, muito bacana, mesmo, assim. eu digo mais, viu, Inês, eu digo assim que essa
esse essa melhoria, né, da tecnologia, esse avanço tecnológico, eu gosto de chamar da zootecnia de precisão que nós estamos vivenciando, eu acho que isso é o futuro, porque no futuro esses sensores eles vão dizer para a gente, vão atuar como a voz dos animais. O animal vai estar dizendo, estou com calor. Então, assim, você consegue perceber pelo comportamento dele, está calor, toma decisão. Vou levantar, vou baixar a cortina, o nível de amônia está muito alto. Como é que eu vou fazer? Quais são as estratégias? Então, eu acho que isso vai criar um banco de dados muito interessante e cada granja vai ter ali o seu limiar, o seu benchmark, né, que a gente chama, né? E vai poder gerenciar isso à distância. Eu acho que isso é realmente o futuro. E alimentação de precisão, o controle de alimentação, controle de animais que estão apresentando alguns sinais aí precoce de alguma doença, eu acho que isso realmente é o futuro. Eu sou, como eu disse, não entendo o suficiente para opinar, mas eu sou entusiasta. Eu acho que a gente tem muito a ganhar nisso, assim. E é uma forma também, né, de estar monitorando mais de perto, não no sentido das monitorias de bem-estar, exatamente, né, esse que é o que a gente está discutindo aqui, mas é mais uma forma da gente enxergar ali o que o animal está tentando te contar, né, Sim, através do comportamento dele, através da expressão, daquilo que ele consegue, na verdade, expressar para a gente. sim, é exatamente. Luíne, e essas monitorias, né, com esses protocolos, né, que você comentou, elas podem ser feitas em todas as fases de produção ou elas assim, elas são específicas para cada fase? Todas elas se aplica sempre o mesmo protocolo? Como é que funciona isso? Essa pergunta ela é muito boa, Inês. Assim, a resposta é sim. As monitorias podem ser aplicadas para todas as fases de produção, mas elas podem ser aplicadas de formas diferentes. Nós gostamos de falar de forma modular, porque a gente pode aplicar por módulo só no sistema de produção, só no sistema de transporte, só na parte da indústria, mas nós também podemos conectar todo esse processo, então toda a cadeia em um único processo de monitoria. Mas assim, o importante de quando a gente fala de monitoria é que alguns indicadores, e aí eu vou entrar bem um pouquinho mais a fundo sobre os indicadores baseados nos animais, né? Alguns indicadores, eles podem ser usados para todas as fases. Um exemplo é a frequência de tosses e espios em suínos. Eu posso fazer isso em maternidades, eu posso fazer isso em leitões lactentes, eu posso fazer em creche, em unidades de terminação, que embora assim a causa de tosse e espirros elas sejam multifatoriais, a gente sabe, não dá para identificar a causa só olhando para os animais, uma alta frequência desse indicador ela já demonstra para gente que pode ter uma baixa qualidade de ar ali e que o bem-estar animal desse animal está pobre, porque está sendo prejudicado. E outra coisa também que eu gosto muito de colocar quando eu falo de exemplos de observação, de indicadores baseados nos animais, é comportamentos termorreguladores. Quando você passa em uma granja e você olha dentro de uma baia que tem animais que estão todos aglomerados, um por cima do outro, que tem animais tremendos, é um indicativo que está frio. Eu não preciso fazer mais observação nenhuma, porque isso já me demonstra, o animal está me dizendo, está frio, alguma coisa está errada, eu vou lá olhar o meu controle de temperatura. Por outro lado, se eu tenho animais que estão ofegantes e deitados dispersos dentro da baia, é um indicativo de que está calor, porque os suínos eles gostam de ter esse contato, né, de deitar pertinho, mas quando está calor, eles buscam deitar o mais isolado possível para que eles possam ter essa troca com o meio, essa troca de temperatura. Então, assim, esses dois exemplos são exemplos que nos fornecem informações sobre as condições do ambiente, porque se o animal está tossindo, pode ser que eu esteja com um nível de amônia muito elevado, ali mais de 25 ppm, pode ser que meu nível de poeira dentro da granja não esteja muito bem. Ao mesmo tempo, esses animais que estão amontoados ali é um indicativo de que a temperatura não está adequada, e isso me permite tomar decisões imediatas. Então, a hora que eu já tomo a providência do que está acontecendo, eu já resolvo o meu problema. E eu tenho também aí um outro indicador que traz muita informação. Você falou sobre consumo, né? Sobre avaliação de consumo. Para a gente é o score corporal. Você olha para o animal ele está ficando mais magro, ele está perdendo peso, ele está ficando caquético. Poxa, você sabe que existe um problema com esse animal. Você pode não conseguir identificar o problema só de olhar para o score corporal, mas você sabe que ali tem um problema. Então, assim, o score corporal ele ajuda muito a avaliar a saúde e o estado nutricional dos animais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre
os indicadores nas diferentes fases, né? Porque esses a gente pode usar para todas as fases. Mas quando a gente fala de reprodutores, quando eu vou falar de reprodutores aqui, eu vou falar de gestação, lactação e machos reprodutores. Existem indicadores específicos que a gente pode usar para esses reprodutores. Por exemplo, o score de condição corporal, novamente, mas aí a gente não vai olhar só para os animais que estão muito magros, mas também para aqueles que estão acima do peso ali. Geralmente o score corporal ele vai de 1 a 5, onde 3 é o nível ideal, 1 é o que a gente chama de um animal caquético, emanciado, né, muito magro, e 5 é o animal obeso. E para reprodutores, a obesidade ali, quando ele passa para o score 4, ele já começa a ser um pouco problemático, porque isso pode forçar os membros, isso traz outros problemas. Então, assim, é uma observação que nós podemos fazer. Outra observação que é muito feita em matrizes que estão em processo de lactação são lesões no úbere e nos tetos. Se ela tem marcas de mordida, arranhões, poxa, isso prejudica um pouco o bem-estar desse animal, porque ela sente dor, então a gente consegue observar isso e tomar uma atitude para poder melhorar e diminuir a ocorrência dessas lesões. Outras coisas que a gente observa, outro indicador aí, né, é a presença de claudicação. A gente sabe que claudicação é um dos fatores mais. É uma das. Como eu posso dizer isso? Assim, a claudicação é uma das razões mais fortes aí pelos quais os animais são descartados dentro dos reprodutores, aí dentro do sistema de. Dentro das UPLs, vamos dizer, né? Que são as unidades produtoras de leitão. Então, mais uma vez eu volto. Se nós conseguimos, com uma monitoria de bem-estar, identificar animais que estão em estágios iniciais de claudicação, você consegue tratar. Porque quando você só consegue identificar quando esse animal já não está mais apoiando o casco no chão, quando esse animal já está andando com dificuldade, o tratamento ele vai ser mais longo, ele vai custar mais, então ele será mais oneroso, e ao mesmo tempo pode ser que você não vá conseguir recuperar esse animal. Então, assim, é muito importante esses indicadores. E por fim, eu vou falar um pouco também de estereotipia, né? A estereotipia, só para deixar aqui para quem não é acostumado com a utilização, né, dessa palavra, estereotipias são comportamentos repetitivos e sem função aparente. Então, assim, eles podem ser identificados como um único comportamento, como fêmeas que ficam mastigando o ar, que é a mastigação no vácuo, né, que a gente chama, lambendo o piso, ou pode ser um conjunto aí de comportamentos mais complexos. Só que o importante é, se o seu animal está apresentando estereotipia, significa que alguma coisa está faltando para ele nesse meio. E é por isso que a gente fala muito de enriquecimento ambiental, né? Em todas as fases, mas aí principalmente para as fêmeas que ficam nas gaiolas de gestação, mesmo as fêmeas em gestação em grupo, é muito importante. Os machos também, não podemos esquecer dos machos reprodutores, né? Eles também precisam de enriquecimento ambiental para permitir esses animais ter uma válvula de escape aí e poder fazer direcionar melhor esses comportamentos. E aí, então, falei um pouco dos reprodutores, eu vou passar para os leitões. O que a gente observa? O que a gente pode usar como indicador aí de bem-estar animal quando a gente está falando de leitão lactente, aquele que ainda está ali com a mãe dele, né? A gente pode observar homogeneidade de corte de cauda. O que ela traz como informação? Ela traz informação sobre o treinamento do funcionário que está realizando esse corte de cauda. Está sendo homogêneo? Está todo mundo igual? Está certinho? E aí traz também um outro ponto importante, né? A IN 113 aí, ela pede para que apenas o terço final da cauda seja cortado. Então, isso está sendo respeitado? O meu funcionário, ele está treinado, capacitado para fazer isso da forma adequada? Porque às vezes Tem é o também... contrário, né, Luiene? Exatamente, né? Saem 2/3. Exatamente, sai 2/3, só Né? resta o pequeno É. corte da cauda. Muito interessante isso, Luiene. Desculpa te interromper, mas só Não, muito imagina. interessante. É. E assim, a gente às vezes não pensa, né? Mas são coisas simples do dia a dia, observações simples, mas que a hora que elas começam a ser registradas, colocadas no papel, elas ganham uma proporção e uma importância que, se você souber como olhar para esse resultado, você começa a entender alguns problemas, você começa a entender a origem de alguns problemas que você tem ali dentro. Por um exemplo, ainda nos leitões, a abrasão no joelho, né, que a gente chama abrasões no carpo, no joelhinho. 2, 3 dias de lactação, o animal está com a lesão. Por que essa lesão aparece? Muitas vezes porque o piso não é adequado, porque quando um leitão sobe sobre o outro para poder mamar,
ele acaba fazendo pressão e esse animal acaba tendo uma abrasão mais forte com esse piso. E se o piso não é adequado, vai causar essas lesões no joelho dos animais. Essas lesões, elas são aberturas, são lesões de continuidade. Então, assim, pode ser que o animal pegue uma infecção, pegue alguma coisa por essa abertura ali. E outra coisa que a gente observa, que é uma observação simples em leitões, são lesões na parte do rosto e do ombro. Por quê? Porque isso demonstra que está tendo briga por teto, está tendo disputa de teto. Então, o que está acontecendo? Essa porca está produzindo bem? Vamos ver. Essa porca está produzindo leite suficiente? Essa porca está com algum problema? A temperatura do ambiente está ok para esse animal, para que ele possa ter expressar seu máximo potencial de produção ali? Então, assim, são coisas simples que só de olhar nos animais você já consegue entender que pode ser que esteja havendo um problema ali. Vou ter que fazer o desbaste, né, de dentes? Não sei. Então, assim, é nesse momento que você usa também o seu protocolo de gestão para tomar a decisão. Esse grupo está tendo muito problema de lesões. Eu estou tendo muitas lesões na face severas. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Então, assim, essa é a parte que a gente observa aí nos leitões e que muitas vezes a gente deixa os leitões, a gente não, né? Muitas vezes os leitões, eles não são dados tanta importância. Dá-se muita importância para os reprodutores, porque valem mais, dá-se muita importância para os animais terminados, porque eles são um produto final, eles estão ali já para ir para a indústria, mas nós precisamos olhar para os leitões também, porque muitas vezes claudicação, problema de articulação, começa ali, na maternidade. E se você não trata, esse animal vai levar isso para o resto da vida. Quando ele chegar na terminação, ele vai ser um animal, talvez que ele não vai ter um ganho de peso tão bom, ele vai ser um animal que vai ter recorrência de problemas de claudicação, ou mesmo um animal que você vai ter que abater porque teve um problema de claudicação que você não conseguiu recuperar. Então, assim, é muito importante olhar para esse começo. Tem uma frase que diz que se você não começa bem uma coisa, dificilmente ela vai terminar bem. Ah, leitãozinho é muito isso, né? Exatamente, né? Então, assim, é muito importante olhar para esses animais. E aí a gente passa para os animais de creche e terminação, né? Quais são os indicadores importantes, interessantes de olhar aí para esses animais de terminação e de creche? Bom, primeiramente é a proporção do corpo desses animais que está sujo de fezes. Quais são aí as proporções de lesões cutâneas, a aparição de caudofagia, né, que é o vício de morder o fim da cauda, muitas vezes se torna metade, muitas vezes a cauda inteira dos colegas de baia, e claudicações. Também aí. Pode ver que claudicação é importante em todas as fases, né? E na terminação ela também tem a sua importância. E o que isso traz? Se eu sei que eu tenho uma incidência muito grande de animais que estão com o corpo sujo de fezes, que está com lesão, porque está tendo briga, disputa, caudofagia e claudicação, eu posso ter certeza que ou eu estou com problema na minha densidade, posso medir, aí eu vou ter que usar as minhas medidas baseadas no ambiente para me trazer informação sobre o que eu preciso descobrir. Eu posso estar tendo disputa pela comida, disputa pelo coxo, pelo comedouro, né? Eu posso estar tendo um problema na qualidade dos pisos que foram instalados, porque pode ser que o piso não esteja deixando escoar as fezes da forma que ela deve. E aí, quando ela acaba acumulando, eu tenho dois problemas. Primeiro, meu animal vai ficar o tempo inteiro ali pisando naquela coisa úmida, e isso umedece o caldo, mais problemas de claudicação, porque fica escorregadio também. Segundo problema, aumenta o meu nível de amônia. O nível de amônia, ele é aí estipulado que ele não deve ultrapassar os 25 ppm, né, que são as partes por milhões. Então, assim, quando a gente mede a amônia, a gente sempre faz a medida na altura do animal, porque na nossa altura, o gás muitas vezes ele não está tão forte quanto na altura daquele animal que está cheirando aquilo constantemente. Um estudo que eu realizei aqui, junto com o grupo que eu trabalhei, nós identificamos que houve uma correlação, eu não lembro agora a força da correlação, mas a correlação ela foi muito importante entre pneumonia subclínica no frigorífico com níveis excedentes de 25 ppm nas granjas. Ou seja, o animal ele está ali cheirando aquilo o tempo inteiro, ele não desenvolveu tosse e espirros, né, que seriam indicativos clínicos de que ele estaria com uma pneumonia, mas tinham lesões pulmonares na hora do abate. Então, assim, mesmo no pós-mortem, a gente consegue indicadores que nos demonstram que esses animais estavam com uma qualidade de bem-estar prejudicada.
Então, assim, são fatores muito importantes de se olhar. Aí eu tenho certeza que o produtor ele pode perguntar, mas como é que eu vou fazer a avaliação de amônia, por um exemplo, se eu não tenho um detector de amônia? Ao entrar na granja e sentir o cheiro mais forte, os olhos começam a lacrimejar, ficar vermelho, arder, você sabe que se não tá bom para você, imagina para o animal que está ali dentro. Então você tem que buscar estratégias para ver o que está acontecendo. É o acúmulo de fezes, é o acúmulo de dejetos, é, é a ventilação, a cortina. Então você vai encontrar estratégias para melhorar esse problema. Luiene, muito interessante esse comentário, até me fez lembrar de um estudo que não faz muito tempo que eu acessei, que fazia uma correlação entre caudofagia e lesões, né, características aí de problemas respiratórios. Eu acho que era pneumonia, mas enfim, lesões de respiratório no abatedor, que são duas coisas que se a gente, a grosso modo, assim, tentar correlacionar, beleza, a gente consegue, mas não é uma ligação, parece tão lógica, tão direta, né? Mas tudo está conectado, né? Muito interessante. Sim, exatamente. Inclusive, assim, tem estudos que demonstraram aí, né, que animais que apresentam caudofagias, lesões nas caudas, e estão em baias sujas, com baias com mais concentração de dejetos ali, eles são mais propensos a apresentar problemas de condenações de carcaça nos frigoríficos. Exatamente por isso, porque é uma lesão de continuidade e é uma porta de entrada ali, né, para bactérias. E uma coisa assim que às vezes a gente não pensa por um exemplo, é a relação homem-animal. Essa relação homem-animal, né, ela existe muito dentro da suinocultura. O animal ele está em constante contato ali com o ser humano. Só que o suíno, ele é um animal predado na natureza. Então ele não é um animal que naturalmente ele vá ao encontro do ser humano. Então ele tem ali o seu espaço para que ele se sinta seguro. E muitas vezes, nas granjas de terminação, os funcionários, os responsáveis, eles não têm o costume de entrar dentro das baias e fazer uma volta ali para observar todos os animais. Isso faz com que os animais que já tenham medo fiquem com mais medo ainda do contato, né, de quando o ser humano chega próximo. Então pode ter aí reações de pânico. O que caracteriza uma reação de pânico? São animais que vão correr para um canto, se aglomerar, subir uns sobre os outros, vocalizar. Eles vão se tornar muito difíceis ali para a gente conseguir manejar esses animais. E isso tem uma relação muito grande, porque na hora que você vai tirar os seus animais das baias para embarcar ele no caminhão ou para desembarcar no frigorífico, é muito importante que essa relação homem-animal ela tenha pelo menos uma mínima qualidade, porque senão esses animais vão ser muito mais difíceis de manejar, muito mais difíceis para embarcar, são animais que vão vocalizar bastante, vão parar bastante no processo, vão tomar muito mais tempo para embarcarem e vão tornar o processo muito mais estressante para o funcionário, porque a gente tem que falar também aí, né, do bem-estar de quem está trabalhando com os animais, e vai tornar um processo complicado para os animais, um processo estressante para os animais. Sem contar que estamos falando de terminação. Tudo que acontece nas últimas 24 horas tem um impacto muito grande no produto final, que é a nossa qualidade de carne. Não esquecendo que qualidade de carne também é um indicador de bem-estar animal, é um indicador fisiológico, ele nos mostra, o animal está nos falando o que aconteceu com ele durante ali essas últimas horas de vida que ele teve e como o corpo dele reagiu para conseguir se adaptar àquelas mudanças. Tudo está conectado, né? Tudo está Tudo, conectado. tudo. É. E, Luiene, falando em transporte é um ponto importantíssimo, né? Como tu disse, ali as coisas ficam mais intensas, ali a gente já tem quase tudo pronto, né? Mas a gente tem um período bem crítico, eu diria, né? O que pode muita coisa acontecer ainda, né? O que você, do ponto de vista de monitoria, né? O que a gente pode considerar como pontos mais críticos nessa etapa de transporte? Olha, Inês, eu vou ser bem sincera, o transporte, ele é por si só uma área de pesquisa gigantesca, tem muita coisa para ser estudada dentro ali do transporte, porque ele é, dentro aí do processo de produção, um dos períodos mais críticos. O animal, independente, porque isso é uma coisa importante de se dizer, a gente quando pensa em transporte, logo pensa em suíno terminado, mas a gente embarca reprodutor, a gente embarca leitão que está sendo desmamado, a gente
embarca animais que estão sendo descrechados para irem para a unidade de crescimento e terminação, e a gente embarca também os animais terminados. Então, assim, Bem verdade. são, a gente esquece algumas vezes disso. Muito foco tem sido colocado aí para os animais terminados, mas é preciso desenvolver estudos aí para essa parte, principalmente de leitões desmamados, porque é um processo muito delicado, é uma fase de transição, é uma fase estressante e que o transporte vem aí só colocar uma camada a mais de estresse aí que é adicionado. Mas para responder assim, né, a sua pergunta, é, o transporte por si só, ele é estressante porque o animal está sendo manejado, tem aí a relação homem-animal, está sendo colocado em um ambiente que ele não conhece, com um espaço restrito, um caminhão que trepida e vibra enquanto e faz ruídos enquanto ele está transportando. A ventilação não é tão boa quanto quando ele está na baia, e ele tem muitas vezes a privação de comida e água, que estamos falando aí de animais que estão em jejum para um transporte, né? Então, assim, dentro do transporte existem muitos pontos críticos. E eu vou dizer assim, um ponto fraco das auditorias, essa auditoria aplicada que eu trabalho, que eu realizo, é que nós não conseguimos fazer avaliação em tempo real de algumas coisas que acontecem durante o transporte. Experimentalmente falando, a gente consegue instalar câmeras infravermelho para ver a variação de temperatura dentro dos caminhões, consegue instalar iButtons para acompanhar em tempo real a diferença e a variação de temperatura e umidade dentro de cada um dos compartimentos. A gente consegue instalar câmeras para poder acompanhar quanto a porcentagem, né, de animais que estão sentados, que estão deitados, que estão em pé, que vai nos indicar ali o conforto durante o transporte. A gente consegue observar a densidade do caminhão, se esses animais estão tendo espaço para virar, se todo mundo está conseguindo deitar. Perfeito. Contexto experimental, a gente tem muita coisa que dá para ser feita. Em contexto aplicável, né, o que a gente consegue fazer? Com as monitorias, o que a gente consegue fazer é observação de indicadores baseados nos animais no momento do embarque. Então, a gente observa a condição que esses animais estão embarcando. Existem animais que estão com prolapso retal, existem animais que já estão claudicantes na hora de embarcar, ou que têm alguma lesão muito séria ali, que estão sangrando no momento do embarque. Depois que esses animais estão dentro do caminhão, a gente vai observar, dando uma volta por fora, a vocalização, porque quando a vocalização ela está muito intensa, significa que alguma coisa não está certa dentro do caminhão. Pode ser aí uma densidade não adequada, esses animais estão muito espremidos ali, tentando passar uns sobre os outros. Então, é uma coisa que a gente faz, essa observação. E no momento da chegada no frigorífico. Vou dizer do frigorífico, mas também na chegada das granjas, na creche, todos os lugares dá para aplicar. A gente observa o número de animais, novamente, que vão apresentar claudicações, que aí a gente consegue fazer uma correlação. Isso aconteceu antes ou durante o transporte? Porque se ele embarcou sem, mas ele desembarcou com, alguma coisa aconteceu. O número de lesões, o número de animais exaustos, que estão aí com uma frequência respiratória muito grande, que não estão muitas vezes conseguindo mais se movimentar, que são necessários, aí é necessária, né, a aplicação da eutanásia logo na chegada, e o número de animais mortos na chegada. Então, a gente contabiliza tudo isso, e isso nos dá um indicativo do que aconteceu durante esse transporte. Mas, para falar aí de pontos críticos, né, os aspectos mais críticos dentro de um transporte, eu vou falar de 4 pontos importantes que a gente sempre leva em consideração, que são fáceis de serem avaliados e anotados e que têm uma importância grande dentro do bem-estar de animais durante o transporte. O primeiro deles é o modelo do caminhão. A gente tem aí modelos de um andar, de um piso, 2 pisos, 3 pisos, ou um caminhão que a gente tem aqui que chama potbelly. O que acontece com o potbelly? O potbelly, ele tem uma famosa barriga embaixo, né? E esse potbelly, ele é muito comum aqui no Canadá, e ele é muito utilizado porque ele é de duplo propósito. Você pode transportar tanto bovinos quanto suínos nele. E você Ah, pode... é? Me chamou muita atenção. Essa é uma das coisas que mais me chamou atenção quando chegou no Canadá e primeiras experiências na suinocultura canadense de algum tempo atrás, eram os caminhões. Me parecia muito diferente, assim. Eu não sabia que era por isso, esse potbelly Sim, tem um certo outro esse aspecto. potbelly é exatamente isso. E assim, ele transporta 200 suínos por vez. Então, assim, economicamente falando, é muito interessante. Só que ele tem um problema muito sério.
ele tem muitas rampas internas. Então, para o animal chegar até o piso superior, ele tem que subir uma rampa, fora a rampa já das instalações que ele tem que subir, e para chegar nessa barriga, ele também tem que descer uma rampa. Então, assim, é muito mais estressante para o animal e todo esse processo aí, né, de embarque já está acumulado esse estresse e aí só coloca ainda mais esse estresse de ter que entrar dentro do caminhão. E não só o modelo do caminhão é importante, como o local onde esse animal está. Alguns estudos eles demonstram que animais que estão no piso superior, no compartimento mais próximo ao motorista, no compartimento final, né, no último compartimento, e no piso inferior, no último compartimento, eles têm mais tendência a sofrer de estresse térmico. Por quê? Porque aí eu já vou entrar no segundo ponto que eu vou falar, que é o microclima que acontece dentro do caminhão durante o transporte. Muitas vezes, a ventilação do caminhão é o que a gente chama de ventilação passiva. O que é isso? Só existe ventilação quando o caminhão está em movimento. E esses compartimentos que eu falei, nessas localizações, a ventilação ela é mais deficiente. Então, muitas vezes, os animais que estão ali, eles são mais propensos a sofrerem com esse estresse térmico. E esse microclima dentro do caminhão, ele é um problema muito sério, porque os suínos, a gente sabe, eles têm as glândulas sudoríparas deles não são funcionais, principalmente quando estão em temperaturas extremas, né? Então, é uma das maiores causas de mortalidade durante o transporte. O animal, ele entra em um estado de estresse térmico, ele tem dificuldade de perder o calor ali pela transpiração. Então, a forma que eles encontram de perder o calor é por evaporação. Eles tentam evaporar, eles tentam se distanciar para poder encostar numa superfície mais fria. Só que nós estamos falando de um caminhão, onde não tem, o espaço é restrito. Então, essa mudança de comportamento, ela não é muito possível dentro de um caminhão. Então, é muito importante que mantenha-se o fluxo de ar dentro do caminhão durante o transporte. O que acontece muitas vezes é que o caminhão, ele pega trânsito, ele está viajando no horário mais quente do dia, ele não tem, algumas vezes no Brasil, né, não tem a parte superior para Cobertura, né? os Uhum. animais, uma cobertura para proteger os animais de queimaduras do sol. Então, assim, ou mesmo no frigorífico, ele chega no frigorífico e ele espera 2, 3 horas para desembarcar. E aí nós estamos falando de suínos que perdem calor por evaporação. Então já tem a temperatura ambiente externa, somada com toda essa evaporação que acontece quando o animal está deitado, então tem o calor do animal ali dentro. Então a gente já consegue imaginar que a temperatura dentro aí do caminhão, ela gira em torno de 5 a 6 graus Celsius em alguns compartimentos, a mais do que a temperatura externa. Os estudos eles indicam que um caminhão parado, ele vai ter um aumento de 0,15 graus Celsius por minuto parado. E isso é muito, porque à medida que essa temperatura aumenta, os animais eles começam aí a terem problemas de estresse e a demonstrar pela respiração ofegante. E uma coisa que é muito importante é que nessas raças aí de suínos, não nessas raças de suínos modernos, né, mas nos suínos modernos que a gente tem, o sistema cardiorrespiratório ele é muito sensível, porque é um suíno que tem um alto potencial para ganho de peso, mas o tamanho do coração em relação à massa corporal, ele é muito pequeno. Então, quando esse animal começa a se estressar, começa a ficar ofegante, a gente coloca aí ainda mais esse estresse calórico para esse animal, existe um risco muito grande de paradas cardiorrespiratórias aí, e esse animal acaba vindo a óbito, né? Esse animal, a gente acaba tendo uma perda do animal durante esse processo de transporte devido ao estresse térmico. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em suínos durante o transporte. Existem outros pontos aí, né, que devem ser observados, mas essa flutuação de temperatura, acho que ela é um ponto-chave dentro do transporte. Existem, sim, caminhões que possuem sistemas de ventiladores, de exaustores, para que essa temperatura seja controlada, né? Por exemplo, o Pesaioli. O Pesaioli, ele é o Cadillac dos caminhões de transporte de suínos, porque assim, você consegue controlar a temperatura, você tem comedouro, você tem bebedouro dentro do caminhão. Então, assim, são caminhões que foram desenhados para o transporte de suínos e são adaptados para garantir um bem-estar desses animais durante o transporte. Mas quando a gente não tem isso,
a gente precisa sempre preconizar que o caminhão esteja em movimento para que esse ar circule e possa garantir aí a, a, a qualidade, né, de bem-estar durante esse transporte desses animais. E aí a gente entra também para falar um pouquinho da densidade, porque a densidade ela é um outro, como eu disse lá em cima, né, ela é um outro fator que tem aí uma importância grande, porque se o animal não tem como se movimentar, se o animal não tem como deitar, quando ele está em uma condição de estresse calórico, fica estresse térmico por calor, né, fica mais difícil para ele conseguir sair dessa situação. E eu não vou falar sobre números, não vou falar sobre quantos quilos por metro quadrado, assim, embora tenha legislação europeia. Uma coisa que a gente fala muito é que os animais eles têm que ter espaço para poder deitar e descansar aí durante esse tempo de viagem, né? E basicamente é isso. Tem também assim um aspecto que é crítico, é importante, que é o tempo de transporte, né? Porque a gente sabe que quando um animal é transportado num período curto, a menos de 100 quilômetros ali, é muito mais estressante do que quando ele é transportado num período longo. Por quê? Um animal que ele é transportado num período curto, ele acabou de sofrer o estresse de ser embarcado, essa trepidação, todo esse tempo aí que leva para que ele se acostume com o ambiente, que é em torno aí de 20, 30 minutos, para que os animais comecem então a sentar e então a deitar. E logo que isso começa a acontecer, ele chegou no destino. E aí ele vai sofrer todo o estresse de ser levantado e de ser desembarcado. Por outro lado, o estresse, o transporte mais longo aí, né, ele fornece ao animal mais oportunidades de poder descansar. Quando a densidade está adequada, a temperatura está sendo feita, né, de forma adequada, passou esses 30 minutos, esses animais vão começar a deitar e vão começar a relaxar, entre aspas. Só que o problema do transporte mais longo é que com ele a gente tem também a privação de alimentos sólidos e hídrico, né? Então, assim, quando a gente não tem água e nem comida, por mais que esteja confortável, aquilo que a gente conversou, né, Inês? Não é bom, não é tão confortável, você começa a ficar irritado. Então, assim, muitas coisas acontecem. Então, é uma coisa que deve ser tomado muito cuidado quando a gente fala de tempo de transporte. O tempo de transporte sozinho ele não é um fator decisivo para a qualidade, ele não é um fator decisivo para afetar aí o bem-estar dos animais, mas ele A interação, né? interação, essa é a palavra que eu estava É. buscando. Em interação com os outros fatores, que é a temperatura, a densidade, a condição de saúde desse animal, ele é imprescindivelmente importante. E assim, mais uma vez eu volto aqui para falar que muitas normativas, os órgãos governamentais nas últimas décadas têm trabalhado muito para melhorar a condição dos animais que estão sendo transportados, principalmente aqui no Canadá. Muito tem sido desenvolvido, muita coisa tem sido aplicada. No entanto, infelizmente, a maioria desses estudos é focada em animais de terminação. Então, eu deixo aqui também essa mensagem que precisamos trabalhar mais com os outros animais que também estão sendo transportados, sabe? Eles também precisam ser desenvolvidas estratégias para diminuir o estresse não só durante o transporte desses animais, mas todo esse processo de embarque, desembarque, de manejo também é importante, principalmente no caso de leitões, né, que estão passando aí por um estresse do desmame associado à mudança de grupo e com esse transporte e desembarque em um lugar completamente desconhecido. É muito, muito interessante esse comentário, mesmo. Eu tenho uma foto que eu uso na aula, uma foto de um estágio, uma foto bem velhinha já, que é os leitõezinhos e o caminhão todo saindo, assim, aquele vaporzinho de leitão saindo, né? Que era um dia bem frio, aí o leitãozinho saindo, desmamando, né? Indo pra creche, e o calorzinho todo saindo, assim. Aí você, como tu mesmo comentou, né? Você pode dar a melhor condição que você tentar ali dentro, né? Mas o processo do desmame já é um processo de estresse, aí você coloca num caminhão que não tem um preparo, né? Que não tem nada específico ali para aquela fase, no frio, né? Enfim, você vai somando os fatores de estresse. Muito interessante isso mesmo, da gente parar e pensar um pouquinho como é que estão os transportes e não só o da terminação. Verdade.
Do ponto de vista de legislação, como é que é um comparativo assim, entre o Canadá e o Brasil? Você comentou, né, os sistemas de transporte são um pouco diferentes, os tipos de caminhão, né? Mas até se a gente pensar o próprio frio intenso que a gente tem no Canadá, que a gente não tem com a mesma intensidade no Brasil, mas que a gente também tem dias frios aqui no Brasil, né? A gente não tem tanta adaptação para o frio aqui quanto eu acho que que eu vi quando estava no Canadá, mas talvez tenha uma visão bem parcial. Queria a tua opinião sobre isso, Luiane. Olha, na verdade, assim, acho que esses dias, o frio, né, intenso, é uma pergunta bem interessante, porque realmente é um diferencial que a gente tem aqui. Aqui onde eu moro, na província do Quebec, a gente chega a -35, -40 no inverno. E É não é frio. tão frio. Em Saskatchewan, por exemplo, chega a -60. Pode ser Então, assim, pior? tudo nessa vida pode piorar. E assim, o que a gente tem aqui, na verdade, são recomendações que são designadas pelo Código de Prática, desenvolvido aí, né, pelo governo canadense, onde você tem a recomendação de acordo com a temperatura e com o número de animais, o peso desses animais, que no frio você tampa as laterais desse caminhão, permitindo que haja uma circulação de ar, mas que o animal não tenha contato direto, né, com esse vento frio, para que ele não morra de frio. Ou uma coisa que acontece, infelizmente, é que dentro dos caminhões, os animais eles vão tentar se aglomerar para poder se esquentar quando está muito frio. E a lateral dos caminhões, elas são de alumínio. Então o animal ele acaba encostando o corpo nesse alumínio. E o alumínio ele vai ficar com a temperatura exterior. E quando chega nas granjas ou no frigorífico, nós temos animais com queimaduras de frio. Então a pele ela fica azulada. Então assim, esse é um problema muito sério que pode acontecer se os devidos cuidados, principalmente com densidade ali, não forem respeitados e com a temperatura dentro do caminhão, né? E é engraçado isso, porque o Canadá ele tem um código de transporte, mas o código de transporte do Canadá ele data de 2001. Então, assim, tá um pouquinho defasado. No entanto, com o número de pesquisas, com o número de esforços que tem sido feito aí para transporte, principalmente de animais de terminação, um novo código está sendo redigido agora. Então ele deve ser aí publicado em 2023. E esse novo código, eles vão colocar densidades diferentes para leitões, principalmente leitões desmamados em idades diferentes, porque é uma coisa importante, porque hoje a gente está falando aí, né, de começar a desmamar com 28 dias, começar não, né, já tem algumas granjas que fazem, mas a gente se entende que um animal de 21 não é igual a um animal de 28, é completamente outro animal. Então, assim, essas recomendações aí, houveram pesquisas que foram feitas e agora eles vão colocar essas recomendações nesse novo código de transporte. Então, eu acredito aí que vai melhorar bastante a condição de transporte desses animais. Já é muito boa aqui, muita coisa foi feita, embora ainda tenha uma frota muito grande de caminhões Potbelly. Muitos frigoríficos que eu trabalho aqui já adotaram caminhões que só tem piso hidráulico, então é o piso que desce, o piso que sobe para que o animal possa embarcar. Adotaram rampa 0 graus, né? Então, assim, não tem uma inclinação para que o animal suba ou desça do caminhão. Já adotaram caminhão de 2, 3 pisos que tem ventilação, então, ventilação forçada, né? A ventilação ativa. Então, assim, tá melhorando bastante, mas é um caminho, né? A gente deu os primeiros passos e agora é seguir. No Brasil também eu vejo que houve uma melhoria muito grande na parte de transporte, na adaptação de caminhões, principalmente aí caminhões para transporte de animais terminados. E tem aí, saiu agora, né, a portaria 365, agora em julho de 2021, que ajuda a nortear aí alguns aspectos do transporte, só que tudo isso é feito do estabelecimento de abate, né? Uma vez que o animal chegou no estabelecimento de abate, é, é uma pessoa responsável dentro do frigorífico que vai fazer ali a observação para ver se esses veículos estão adequados, para ver se a categoria, as condições que os animais foram transportados, ela está adequada ao que pede, data, horário de retirada de ração, para fazer o tempo de jejum, enfim, toda essa parte aí de controle de transporte que a gente fala, que a gente faz na chegada, ela vai começar a ser aplicada aí no Brasil e isso é uma coisa muito boa, na verdade isso é um marco muito bom, 2 marcos, né, que nós tivemos aí no Brasil,
primeiro é a publicação da IN 113, que é um marco histórico, é muito legal, é uma coisa assim que vai ser um divisor de águas. O Brasil ele está muito à frente de muitos outros países e essa normativa 365 que estabelece algumas novidades aí que são interessantes e ajudam a garantir o bem-estar desses animais durante todo esse processo aí de transporte, né? Que legal. Luiene, vou voltar uma pergunta, encerrando já, porque né, tem que te liberar. Mas nas monitorias, todo mundo pode aplicar a monitoria? Quem que pode aplicar a monitoria? Quem aplica a monitoria? Então, as monitorias, elas podem ser aplicadas por todo mundo, mas antes de se aplicar uma monitoria, você tem que ter uma capacitação, um treinamento, uma formação. Então, todos os funcionários envolvidos com os animais ali, eles devem passar por um treinamento e uma capacitação. E mais importante aí, né, dessa aplicação, dessas monitorias, é ter um sistema que eu gosto de chamar de reciclagem, eu vou dizer. Não é bem de reciclagem, mas são treinamentos periódicos. Educação continuada. E exatamente, uma educação Uhum. contínua, para que essa pessoa ela esteja sempre aprendendo e sempre tendo certeza do que ela está fazendo. Mas assim, a monitoria, eu gosto muito de falar isso, ela sozinha, ela é só uma ferramenta. Sozinha, ela não faz grandes mudanças. Ela é importante, ela ajuda a tomar decisões, ela ajuda em muitas coisas em termos de bem-estar, mas ela deve ser sempre aplicada com boas práticas de produção, com sistemas adequados de higiene, biossegurança e com os sistemas ali da rotina de produção, sabe? Tem que ser uma coisa aplicada. Então, todo mundo pode fazer essas monitorias, inclusive é isso que o artigo 53 aí, né, da IN, ele determina, que todos os responsáveis que trabalham com os animais, eles devem ser capacitados por meio aí de treinamentos formais ou experiências práticas, mas isso deve ser feito 2 vezes por ano e eles devem ter uma formação aí, né, eles devem compreender, principalmente entre outras coisas que ele coloca, os indicadores de bem-estar animal baseados nos animais, para poder identificar animais que estão estressados, com dor, desconforto ou com estados mentais afetados. Legal. E usar o dado, né, Luiene? Usar, Que acho não que adianta coletar e ele morrer numa planilha. exatamente, eu sempre brinco, né? Eu falo muito com os meus produtores. Se eu te der esse papel, depois que eu faço uma monitoria, o que você faz com ele? E aí os produtores falam, poxa, algumas vezes eles falam, não sei. Eu falo, pois é, esse é o meu trabalho, assim, essa é a minha pesquisa, esse é o foco da minha pesquisa. É não só impor, não só chegar com dados prontos, mas mostrar o porquê você avalia e o como você usa isso. Então, assim, como usar esses dados de monitorias, né? A adoção de monitorias, ela é um sistema cíclico, ela é um sistema evolutivo. Por quê? Porque quando você faz conjunto de informações, primeiro você precisa ter certeza que esses dados estão sendo registrados de forma padronizada, para que eles sejam comparáveis. Então, assim, a primeira auditoria que você monitoria, né, que você faz na sua propriedade, você tem o seu banco de dados ali, seus resultados dos indicadores que você selecionou. Não dá para comparar ainda. Quando você faz uma segunda, você já consegue comparar com a primeira. Quando você faz uma terceira, você já consegue ter uma média. E aí você consegue ter uma média aí que a gente chama de benchmarking, que é um limite seu, estabelecido dentro da sua realidade. Então, a hora que você fala para claudicação, por exemplo, eu tenho 3% dos meus animais que estão apresentando claudicação moderada, mas normalmente a minha média é 2,5. Tem alguma coisa acontecendo. Então, essa monitoria, ela te permite identificar o problema. E ela te permite também desenvolver estratégias voltadas para esse problema, porque você fala, meu problema é a claudicação e a caudofagia. Então, o que eu vou mudar? O que eu vou fazer? Onde está aí o meu fator que está causando tudo isso? E aí, na próxima monitoria, você compara seus resultados. E aí você consegue ver, olha, eu melhorei. Olha, não resultou em nada, vou ter que tomar outra estratégia. Então, assim, essa é a forma correta de usar as monitorias, guardar os registros para que você possa acompanhar o progresso da sua granja na implementação de boas práticas de produção e também definir estratégias que são voltadas
para os problemas identificados naquele momento. E é por isso que, quando você citou a frase, né, da Temple Grandin, que a gente não pode, que a gente só pode cuidar do que a gente mede, né, que a gente não sabe que a gente tem um problema se você não está medindo isso, é aí que muitas vezes aparecem problemas que você não sabia que você tinha. E é muitas vezes nessa aparição de problema que você desenvolve estratégias que você melhora não só esse problema que você não sabia que tinha, como aquele que você já sabia que tinha. Então, assim, ele te permite ver a granja de uma forma um pouco mais, no contexto geral. Eu falo que essas monitorias, elas são uma foto, é uma foto daquele dia, o que estava acontecendo naquele dia. Por isso é tão importante que medidas, né, baseadas no ambiente também sejam colocadas aí como fonte de informação para que você possa sempre corroborar e dizer, ok, eu tinha 5% de animais ofegantes, mas era um dia que estava fazendo 38 graus Celsius dentro da granja. Então, assim, alguma coisa não estava bem. Então, basicamente, essa é a forma e a melhor forma de se usar esses resultados de monitorias dentro aí do sistema de produção. Legal. E eu acho, assim, encerrando até a nossa conversa, que está cheia de ideias, eu tenho certeza que para muita gente, assim como para mim, né, foi um momento de bastante aprendizado aqui. Eu acho que muita gente tem uma ideia ruim, entre aspas, ruim do bem-estar como algo que tem que ser imposto, né? Algo que vem te obrigam a fazer, te obrigam a trocar um sistema de alimentação, te obrigam a trocar um sistema de alojamento, te obrigam a fazer tal coisa. E a monitoria, o uso da ferramenta, né, ele acaba trazendo uma outra perspectiva, né, de que você consegue melhorar os teus processos, de que não é só custo, que é investimento, né, e que tu não é obrigado, às vezes até tu é, mas não é porque tu é obrigado que você vai fazer, é porque você consegue melhorar o processo, né, para o animal, que vai estar melhor, vai estar desempenhando melhor, muitas vezes, mas para ti, para os seus funcionários, né, para as pessoas envolvidas no processo também. Eu não sei se tu concorda ou não com essa minha observação. E eu queria, na verdade, assim, né, para encerrar nossa conversa, pedir o que você acha que vai acontecer, né? O que tu acha que são as perspectivas assim para o futuro das monitorias, do bem-estar, enfim. Eu sou totalmente de acordo com isso que você falou, Inês, porque é exatamente isso. Quando você chega em qualquer lugar que você fala que trabalha com bem-estar, existe um nariz um pouquinho torcido que fala, ok, o que você quer que eu faça agora? Vem ela fiscalizar, né? Né? Então, assim, o que a gente quer demonstrar muitas vezes, a gente que trabalha com a pesquisa na área de bem-estar, é que o bem-estar, ele pode até não aumentar o seu lucro, mas ele diminui a sua perda. Porque quando você aplica boas práticas de bem-estar, você não ganha mais, mas você deixa de perder. E muitas vezes essa perda aí que a gente fala, você não vê ela, você não enxerga o gasto que você tem com o veterinário, você não enxerga o gasto que você tem com medicamento para cuidar daquela claudicação, daquela caudofagia, você não enxerga o gasto que você tem porque aquele animal não está performando da forma que ele poderia se ele estivesse com uma condição um pouco mais adequada, você não percebe o gasto que você tem com o animal que teve que ser eutanasiado porque ele já estava numa condição que não dava para continuar guardando ele ali. Então, assim, o bem-estar, ele traz muitos benefícios, como você disse, para todo mundo, para todos os elos da cadeia, e não precisa ser uma coisa imposta. Eu acredito que no futuro aí, como a gente comentou há pouco tempo, né, com o avanço tecnológico da zootecnia de precisão, da agricultura de precisão em si, a gente vai poder fazer monitorias de forma remota. Então, assim, a gente vai instalar os dispositivos, câmeras, já existe hoje câmeras que conseguem identificar o estado emocional do animal, sabe? Se ele está bem, se ele não está bem, já identifica aí com infravermelho se os animais estão com a temperatura mais elevada, se pode ser febre, e já comunica diretamente para o produtor. Então, assim, essa criação desse banco de dados vai permitir que a gente faça monitorias remotas e muito mais precisas, muito mais assertivas, porque vai ser coisa que vai ser controlada em tempo real. Então, as monitorias agora, a gente pode dizer que é uma coisa, não está começando agora, mas é uma coisa que está ganhando um pouco
de destaque agora, principalmente com a IN, com os protocolos, com as certificações, porque monitoria entra aí dentro um pouco das certificações, né, selos e certificações, ela é uma coisa que só tem a crescer, mas de ser implementada de forma gradual, sabe? Então, assim, quando você começa a adotar isso de forma gradual, o produtor ele só tem a ganhar e, como você falou, ele começa a identificar por ele mesmo os benefícios daquela mudança. E ninguém vai poder chegar mais para o produtor e falar, você é obrigado a fazer isso, sem que ele entenda o porquê. Eu acho que é muito importante que o produtor ele seja colocado ali junto nas discussões para entender os porquês, muitas vezes, algumas mudanças são necessárias. É verdade que às vezes traz um pouco de dificuldade, mas o resultado final, ele sempre vai favorecer o produtor. Muito legal, muito legal. Ah, Luiene, eu sou fã do teu trabalho desde que te conheci, tu sabe disso. Quer dizer, eu não sei se tu já tinha te dito isso com todas as palavras, mas agora, né, deixa registrado. Eu sou entusiasta de bem-estar, de comportamento, embora nunca tenha tido tempo para estudar o tempo que precisa, né, porque é uma ciência cheia de pontos para serem estudados. Nunca tive esse tempo, mas sempre achei muito, muito interessante, sempre admirei muito quem investe aí o tempo para gerar informação, para ajudar os animais, ajudar os produtores. Tu sei que faz muito bem isso. Obrigada pelo teu tempo, Liene, por ter compartilhado tanta coisa com a gente. E eu espero que tenha ficado, né, da nossa conversa aqui, acho que ficou, vários insights. E legal, a Luiene trabalha bastante tempo no Canadá, então talvez né, as pessoas aqui do Brasil, né, não tivessem um contato tão grande com ela, mas tenho certeza que o trabalho que tu desenvolve aí também nos afeta positivamente aqui. Obrigadão, Luiene. Sou eu que agradeço, Inês. Muitíssimo obrigada por esse tempo aí de conversa, essa conversa tão gostosa, assim, tão fluida, foi muito bom. E muito obrigada também por prestigiar o trabalho que a gente faz, porque muitas vezes esse trabalho que é feito aí no backstage, né, ele não é publicado, não é reconhecido, então assim, mas é uma parte importante, é um pilar importante. Então assim, eu tenho certeza que é muito bom e que dessa conversa nossa muitas coisas vão surgir. Eu quero agradecer também então aí todos os ouvintes que estão com a gente e que são aí simpatizantes do bem-estar e que se interessam pelo assunto. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada de novo, Liene, e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Um ótimo dia para vocês e continuem se cuidando. Um abraço. Tchau, tchau.